Divergências sobre polêmicas políticas foram motivo de treta e discussão entre Igor do Flow e Flávio Bolsonaro em entrevista. Agora tu tá proibido de falar com teu pai 3 meses. Então tu só pode voltar a falar com teu pai após o primeiro turno, não é isso? Bom, Igor, vamos lá. Isso vem porque tu leu uma carta do teu pai na tua rede social, né? Por que tu leu essa carta, cara? Porque não ia dar merda. O cara tá de olho, Igor, em tu, meu irmão. Você não lembra, cara, se você vai... Já era... Por que você não tá pegando no pé pra cacete do Jacques Wagner, por exemplo? Boa noite. Há meses, a equipe do Flávio informou às emissoras que não iria participar dos debates, caso o Renan Santos participasse. Gostaria de saber se é isso mesmo, e se sim, o porquê. Isso é mentira, né, cara? Eu nunca falei isso. Que bom. Nem minha equipe nunca falou isso. Porque seria um absurdo. Parece. Você tem sido ligado a pessoas envolvidas em investigações de graves polêmicas, como Canela, Bacelar e TH Joias. Não acha que ter esse entorno sob suspeita compromete sua imagem e credibilidade? Claro que não compromete, porque cada um tem um CPF, né? Tenho a impressão que tanto a campanha do Lula quanto a tua campanha são bastante... É muito importante que haja o antagonista. E esse antagonista, ele é muito claro. Então, a gente tá vivendo uma situação que tem gente que vai votar em você pra não eleger o Lula e vice-versa. São muito bem-vindos aí. E esses caras, eles muito provavelmente, eles não sabem nem o que tu tá propondo. Basta não ser o Lula. E do outro lado, a mesma coisa. O cara não sabe nem o que o Lula tá propondo. Basta não ser o Flávio. Veja tudo isso agora e deixe a sua opinião nos comentários, dizendo quem você acha que está com a razão nessa polêmica discussão sobre política brasileira. Vamos começar falando uma parada que é talvez a notícia mais moderna no que tem a ver contigo, que é o lance de agora tu tá proibido de falar com teu pai 3 meses. Então tu só pode voltar a falar com teu pai após o primeiro turno. Não é isso? Bom, Igor, vamos lá. Todo mundo sabe a perseguição que a gente vem sofrendo, né? Não apenas eu, desde que lancei meu nome como pré-candidato. Na verdade, o meu presidente Bolsonaro me lançou como pré-candidato à presidência da República, mas a minha família, desde alguns anos atrás já, eu acho que desde o começo do primeiro dia de governo do presidente Bolsonaro, a perseguição já havia começado. Porque vamos lembrar, Igor, que lá em 2018, Bolsonaro era um deputado do baixo clero, irrelevante, né, que ninguém levava fé. E em função da internet, a gente tinha uma internet livre de verdade na época, não tinha esse monte de amarras hoje para reduzir alcance, né, enfim, restringir funcionava diferente, de fato. A divulgação das informações. Ele se elege sem tempo de televisão, sem dinheiro, talvez a campanha mais barata da história do mundo, proporcionalmente ao que um candidato a presidente já utilizou para se eleger. Então, desde lá, você vai lembrar, o Igor, se você pegar ali 29 de abril de 2020, tinha 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro. 1 ano e 4 meses de governo Bolsonaro. Já foi aquela primeira decisão do Alexandre de Moraes, em que ele proíbe o então deputado, o então delegado federal, Alexandre Ramagem, de ser o diretor-geral da PF. Assim, atendia todos os requisitos, é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República colocar um diretor-geral da Polícia Federal. E com 1 ano e 4 meses já foi uma canetada de interferência do Alexandre de Moraes no governo do presidente Bolsonaro. De lá para cá foi uma construção, obviamente, para chegar na ponta da linha e ao fim disso tudo e colocar o Bolsonaro onde ele está hoje, né, preso, incomunicável. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, primeiro que é uma coisa desumana, mais uma desumanidade por parte dele, porque a própria legislação garante o direito, né, do presidente Bolsonaro, na condição que ele está, de receber a visita do filho. E eu sou, além de tudo, também advogado, constituído nos autos do presidente Bolsonaro. Eu participo das definições de estratégias, da construção das peças. Né, atuo como advogado de verdade, sou. Tanto é que a OAB entrou, né, com um pedido para que o Alexandre de Moraes reconsiderasse essa impossibilidade de comunicação com ele. Uhum. Porque como é que funciona hoje? Ô Igor, a família diga-se apenas os filhos, tá? Podem visitá-lo quarta e sábado, por 2 horas apenas. E a defesa jurídica, a defesa técnica dele, os advogados, podem visitar 30 minutos por dia de segunda a sexta. Tá? E isso também não era assim. Quando ele não estava na domiciliar ainda, os advogados podiam ir qualquer horário, sem marcar,
sem limite de tempo para passar junto com ele para conversar, foi eu me habilitar nos autos para ele no dia seguinte mudar isso tudo e me deixar restrito dessa forma para dificultar o contato dele, né, com os advogados. Se eu não me engano, ele estendeu para todo mundo que estava lá no batalhão da PM onde ele estava cumprindo pena. Então agora essa decisão dele de impedir um filho de falar com o pai foi assim de um exagero, de uma desproporcionalidade. Né? Se o Oruan quiser visitar o Marcinho VP, que é o pai dele na cadeia, ele vai. Né? Deixa eu... Mas o Bolsonaro, que não fez nada, que é inocente, ele tem essa restrição e não coincidentemente, né? Ele proíbe de falar por 90 dias, exatamente o prazo que se encerraria ali logo, imediatamente após o primeiro turno das eleições. Então, assim, uma interferência clássica, descarada, de tentar dificultar ainda mais o nosso trabalho. Não satisfeito de tentar enterrar o presidente Bolsonaro vivo, essa camisa aqui é um pouco alusão a isso, né? Tentaram nos enterrar e esqueceram que éramos semente. Que éramos semente. E é isso, o presidente Bolsonaro plantou uma semente, uma ideia, um movimento, que não vai ser isso que vai impedir que ele continue avançando, e a gente está aqui para continuar dando mais força, ainda defendendo aquilo que a gente acredita que é o melhor para o nosso país. E aí, Flávio, basicamente o que desencadeia essa decisão do Alexandre de Moraes de te impedir de falar com teu pai assim, mesmo com todo esse cenário que tu descreveu, que já era bastante restritivo, e agora tu só consegue falar com ele daqui a 3 meses. Isso vem porque tu leu uma carta do teu pai na tua rede social, né? Deixa eu voltar no tempo aqui um pouco, e aí porque assim, vamos lá. Quando rolou o julgamento do teu pai lá no STF, que todo mundo viu, ele foi se manifestar nas próprias redes sociais e o Alexandre de Moraes, ou sei lá, o STF falou, cara, não foi? Na verdade, o que ele fez? Ele mostrou a tornozeleira dele que ele estava, num evento que ele estava dentro do Congresso Nacional, com toda a imprensa filmando. Aí veio essa tese louca do Alexandre de Moraes, que ele estava explorando a mídia para, sei lá, fazer alguma coisa contra o andamento normal do processo. Quer dizer, já começou sem pé nem cabeça, né? A restrição dele a usar as mídias sociais. Então... Aí, tá bom, rolou a restrição. Aí depois daí tu me ajuda se eu estiver falando besteira. Ele deu uma entrevista e saiu por um outro canal que não as redes sociais dele e aí tomou uma outra restrição ou algum outro tipo de notificação ou qualquer coisa do Alexandre de Moraes. Eu lembro que na época tinha até uma questão de, isso aqui é censura prévia, isso aqui não é censura prévia, o cara não pode falar, esquisito pra caramba. Foi toda uma discussão. Ficou proibido de dar entrevista, se não me engano. Ficou. E também uma decisão meio enigmática, né? Porque as decisões dele são meio confusas, ele deixa sempre uma brecha para se ele quiser, de forma subjetiva, ferrar se quiser ferrar, ou passar a mão na cabeça se quiser passar a mão na cabeça, né? E essa insegurança jurídica é muito ruim. Então ele estava proibido de dar entrevistas, depois ele falou que podia dar entrevistas, mas não podia falar do processo, alguma coisa assim. E aí, no fim das contas, que a pergunta é a seguinte, cara. Eu não tenho outro jeito de te perguntar, então desculpa. Por que tu leu essa carta, cara? Porque não ia dar merda. O cara tá de olho em tu, meu irmão. Você não lembra, cara, se você vai... Já era... Desculpa. Mas é que assim, importa pouco o que a gente considera que é humano, que é certo e o caralho. Porque assim, a gente não consegue mudar a regra do jogo atirando pedra na parada. A gente precisa entrar na parada e jogar com a regra. Então, desculpa, mas na minha opinião, quando tu lê a carta, tu tá brigando com um cara que tá numa posição que consegue te atrapalhar. Não, em nenhum, Igor. Foi a 5ª carta dele, cara. Então desculpa se eu tô mal informado. Foi a 5ª carta dele. Eu vou te lembrar aqui. A primeira foi lá em... Eu informo que ele tinha decidido que meu nome seria o pré-candidato à presidência no dia 5 de dezembro do ano passado. Aí fica naquela, mas o Bolsonaro não falou, ninguém sabe se é verdade, desconfiando, né, de que eu teria falando sem autorização dele. Aí no dia 25 de dezembro, ele fez uma carta e eu li, onde ele fala, né, que entregou a coisa mais importante na sua vida, que é o próprio filho, por acreditar, por ter confiança que vai conseguir resgatar o Brasil, tal. Eu li essa carta na frente da imprensa inteira, na frente do hospital. Nesse caso foi suave. Cara, mas assim, foi um alcance muito maior, porque tava a imprensa inteira. Vários canais de comunicação transmitindo ao vivo pelas suas próprias redes sociais. E assim, aí... Dessa vez aí não tem problema. E o que tu acha que aconteceu agora, então? Aí deixa eu te falar. Aí essa foi a primeira carta. Aí depois veio uma carta, eu não lembro exatamente a data, mas foi em março ou abril, ele falando da Michelle, para pararem os ataques contra a Michelle, tal. Depois ele fez uma carta falando da eleição em Mato Grosso do Sul.
Ele escreveu uma carta também pra Michelle por ocasião do Dia dos Namorados, né? Que ela postou, a Michelle botou na rede social dela, cara. E tudo, a própria carta. E tudo normal. Aí quando ele faz essa carta agora, nesse momento, em que também tá todo mundo tentando especular, olha, o Flávio vai ser ou não vai ser, cara, você tá decidido, acabou. Ele faz uma carta pra falar, olha, ele é meu pré-candidato, ele é meu porta-voz, e eu peço a união de todo mundo que agora a hora é de todo mundo vestir a camisa pra dentro e tirar o PT, livrar o Brasil do PT. Por que ele faz agora? Ô Igor, ele só tava querendo uma desculpa pra acabar de enterrar meu pai vivo. Não tem nenhuma lógica ele querer me dar essa punição de 90 dias sem falar com ele, a não ser a vontade do Alexandre de Moraes de deixar ele incomunicável com o próprio, além do seu próprio filho, com o pré-candidato à presidência da República. E é óbvio que cada passo que eu dou, eu pego a orientação dele. Então, assim, é mais uma vez para atrapalhar. Ele já estava há 90 dias proibido de falar com todo mundo. Para eu levar minhas filhas lá, as netas dele, eu tive que pedir autorização para ele. E a hora que ele escolheu, o dia que ele escolheu. O irmão do meu pai, por exemplo, o Renato Bolsonaro, ele é pré-candidato a deputado federal lá em São Paulo. Ele não pode visitar meu pai. Ele requer lá pro Alexandre de Moraes para ver se pode visitar o próprio irmão. E o cara não julga, não decide. Quer dizer, então assim, ele já tá 90 dias sem falar com ninguém, já atrapalha muito a articulação política e agora ele encerra a comunicação para dificultar ainda mais e atropelando o meu direito inegociável de ser o advogado dele, o direito dele inegociável de ter acesso à comunicação com a própria defesa e com o próprio filho. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça, Igor. Então não dá pra botar na minha conta, ele é culpa do Flávio. Você vai lembrar que lá da outra vez, por que ele foi pra domiciliar? Olha como é que funciona a mente desse cara. Eu convoquei uma vigília pra orar pelo meu pai, cara. Foram pastores, as pessoas foram lá cantar louvor. E ele botou na cabeça que era algo que ia servir pro presidente Bolsonaro fugir. Ele botou na cabeça dele... Isso tem pé nem cabeça, bicho. Porque ele já queria fazer. E assim que ele tá agindo, ele tá tratando o Bolsonaro como um sequestrado em cativeiro. Isso aqui é meu sequestrado, eu faço o que eu quiser com ele. É isso que tá acontecendo, infelizmente. Voltando aqui um pouco pro jogo político no Brasil, por que... Calma aí, como é que eu vou formular essa? Por que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, poucas pessoas... Por que você não tá pegando no pé pra cacete do Jacques Wagner, por exemplo? Com o lance mas eu peguei, senta minha rede social aí. Mas assim, pegar com força mesmo, porque é assim que tu vai minar os caras. Não, mas eu falei pra caramba, pô. Eu esculhambei ele, eu falei da Bahia, eu falo de Rui Costa, eu falo de Jacques Wagner a todo momento. Ele subiu na tribuna pra falar mal de mim, pra responder. Não tem dificuldade, não. Banco Master é um tabu pra tu? Não, zero. Cara, ô Igor, vamos lá, é importante me perguntar isso, lembrando que a primeira coisa que a primeira piadinha que tu fez pra mim tinha a ver com o Banco Master. Porque até aqui eles investiram, não. Em algum momento a gente fez o Will Bank. Então assim, mas não é algo ilegal. Não é? Como não foi os 160 milhões no programa do Luciano Huck, aquele banco lá que era dele também. Não tem nada de ilegal, cara. Contrato, relação privada, né? Não adianta querer colocar eu e você na minha prateleira, cara, do Banco Master sendo beneficiado pelo atual governo. E é bom lembrar, vazou aí alguma coisa de um depoimento dentro do processo. Cara, o Lula, pessoalmente, falando por Augusto Lima, né, que é o cara da Bahia, que é o cara ligado ao Jacques Wagner, ligado ao Rui Costa, falando pra ele, olha, espera um pouquinho, não vende o seu banco, não vende o Master para outro banco, não, porque daqui a pouco a gente vai trocar o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Galípolo presente na sala. Daqui a pouco vai entrar o Galípolo, a gente resolve o caso pra você. Cara, isso é crime. Isso é uma contrapartida pública que foi dada a um ente, a um cara do setor privado, que ia ser beneficiado pelo governo, cara. Então não pode colocar o filme investimento aqui ou investimento na Globo na mesma prateleira desses caras, ô Igor. Isso aí é isso aí é um absurdo você querer comparar, é incomparável. Não tem nada de errado aqui, tem tudo de errado aqui. Entendeu? Então é importante você fazer esse tipo de pergunta para nossa audiência poder separar o joio do trigo. Por isso que eu, a todo momento, eu quero o CPI do Banco Master, sim. Eu quero o Augusto Lima e o Vorcaro aqui sentado nessa CPI para falar qual era a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. Ia explicar, como vazou aí de uma das delações do Vorcaro que não foi aceita, que a relação era do filme.
contrato aí foi mostrado, tinha um investimento, eu ia receber de volta o que eu investi mais 20%, era relação privada, nada de errado, sem contrapartida. Agora, quando fosse perguntado do Jacques Wagner, aí, irmão, aí ia estar claro ali como é que foi, porque ele era o secretário de governo lá na Bahia na época que foi feita aquela questão do Credit Sexta, né? Então, assim, teve toda aquela maracutaia lá, com participação, o governador era o Rui Costa. Quer dizer, é o núcleo do PT inteiro tá envolvido na sacanagem que começou lá na Bahia com esse Augusto Lima. E ninguém fala do Augusto Lima por quê? Só fala do Vorcaro. O problema maior, no meu ponto de vista, é lá. E por que não aparece em delação, né? Por que o cara tá aí, né, tranquilão? Porque hoje tem uma PF, uma parte dela aparelhada. Aparelhada pra proteger o Lula. Cadê o filho do Lulinha, o Igor? O cara tá aí curtindo a vida doidada pela Europa, acusado de o dinheiro que foi desviado dos aposentados do INSS com desconto compulsório no contra-cheque dos coitadinhos ter ido parar na conta dele, e o cara não tem uma medida contra ele, não tem uma busca e apreensão. A PF faz agora o indiciamento de um monte de gente careca do INSS e não bota o Lulinha. Cara, é um absurdo, mas é assim, é na cara do povo brasileiro, tapa na cara do povo brasileiro toda hora. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. Imagina se fosse filho do Bolsonaro. É que eu te falo, cara, como não tem nada de errado contra a gente, eles têm que ficar inventando coisa. E assim, é só narrativa, é só espuma. Tu acha que a grande mídia tá muito mais do lado do Lula? Tu acha que, sei lá, a Globo, ou qualquer outra, tá mais no sei lá, escondendo, por exemplo, o Lulinha? Porque a gente sabe que joga-se luz no que a mídia quer jogar luz. E joga a luz do jeito que ela quer jogar luz. Tudo depende muito, entendeu? Tem hora que o cara atropelou com um carro. Tem hora que foi um influencer de porte. Tudo depende o jeito que tu faz. A gente sabe disso, Sim. né? Eu já passei por isso também. Então, mas o que tu acha? Tu acha que tá mais... Os caras estão numa mais de contra tu diria? Por que eu tô falando isso? Porque lá em 22 eu lembro que teve uma decisão do Alexandre de Moraes que impediu, acho que o Brasil Paralelo, de soltar um documentário do teu pai, que na minha opinião, e eu não sou bolsonarista, tá? Mas na minha opinião é censura prévia, tem vários problemas ali, não sei o quê. Mas o que tu acha, como é que tu enxerga o jogo do ponto de vista de imprensa e mídia? Vamos lá, Igor. Eu busco sempre diálogo, né, com os veículos de comunicação. Já conversei com vários, né, donos de veículos de comunicação. Como eu te disse, eu tenho 24 anos de vida pública. Então, a redação, né, os jornalistas ali no dia a dia me conhecem, sabem que eu sempre respeitei a imprensa, sempre respeitei o trabalho da imprensa. Eu sempre respondi, né, aos questionamentos que eram feitos a mim. Óbvio que a gente tem, muitas vezes, né, tem exagero. Mas o que eu acho que acontece? É porque a formação da mão de obra jornalista, ela já é desde os bancos universitários, é 99% de esquerda. E aí eu aproveito seu espaço aqui para dar um recado para todos os jornalistas. Cara, não tem que ter medo de Bolsonaro não, cara. Tem que respeitar só, mais nada, cara. Volte a noticiar os fatos, porque hoje a regra virou você noticiar a versão. E eu acho que alguns jornalistas, ou uma parte considerável deles, ô Igor, acha que tá fazendo um bem para a humanidade, impedindo atacando o Bolsonaro, porque a solução do mundo é a esquerda. Cara, é um direito da pessoa pensar assim, né? Mas a partir daí você usar um veículo de comunicação para promover mentiras muitas vezes, para distorcer os fatos, né? Para meio que invisibilizar as coisas boas que o governo Bolsonaro fez. E você colocar na responsabilidade do governo Bolsonaro coisas que ele não fez. Por exemplo, dos 4 anos de governo do presidente Bolsonaro. Cara, tá bom que ele tinha os atritos dele com a imprensa, né? Às vezes até exagerava ali com um jornalista ou outro, perdia a paciência, era muito provocado. Em 99% das vezes ele estava reagindo a alguma coisa. Mas assim, quando tinha coisa boa do governo, o governo central fez aquela coisa boa. Aí tinha uma coisa ruim que o quarto escalão fazia, governo Bolsonaro é acusado de não sei o quê. Então isso aí, 4 anos martelando, óbvio que promove uma influência em parte da opinião pública, em especial aquela que se informa pela grande mídia. Então o que eu tenho dito para eles, eu aproveito esse espaço aqui para responder a sua pergunta, Igor. Cara, da minha parte, as pessoas que trabalham com a imprensa me conhecem. Cara, não vai ter maltrato, não vai ter cercadinho lá onde os jornalistas ficavam passando um perrengue em chuva e sol, frio e calor,
Cara, eu vou sempre tratar com respeito, eu não sou ameaça para a imprensa, eu não vou ficar aqui discutindo verba de publicidade para um veículo ou para outro. Acho que tem que ser ali conforme a audiência dos veículos, atender a todo mundo. Então, assim, não tem essa preocupação comigo. Ou gostaria que não tivessem essa preocupação comigo. Porque, mais uma vez, vai chegar um ponto, o brasileiro está super endividado. O ministro da Fazenda, Fernando Tachad, é o melhor ministro da economia do Paraguai. Levou 200 indústrias do Brasil para lá, um monte de empresário indo para o Paraguai, né, porque lá paga menos impostos, lá não tem burocracia, lá tem segurança jurídica. Isso que é o legado do Lula, né? Então daqui a pouco não vai ter nem anunciante, bicho. Não vai ter nem empresa com dinheiro para investir em publicidade aqui, ou na Globo, Claro ou em que grande tem, pô. Tem as bet, pô. Então olha só, daqui a pouco, cara, não vai ter ninguém nem mais com dinheiro para botar em bet, tá todo mundo endividado, cara. Essa outra, se quiser, vamos entrar nessa pauta, mas eu quero falar o seguinte, cara, se esse governo mudar, cara, vai chover investimento no Brasil, vai chover empresas nacionais ampliando seus empreendimentos, vai chover empresas internacionais investindo aqui no país, vai ter competição, porque, cara, num mercado, em qualquer segmento, a propaganda é muito importante. Você está disputando ali, vendendo seu produto melhor do que o do concorrente, não sei o quê. Então, os maiores beneficiados vão ser aquelas empresas como aqui na internet ou nos grandes veículos de comunicação, que vão ter o espaço disputado, o espaço valorizado. Pô, vai ter aqui a Coca-Cola e a Pepsi botando cada vez mais dinheiro para poder fazer a propaganda no seu canal. Coca-Cola, então, assim, Pepsi. Não tem lógica continuar investindo contra o Bolsonaro por causa de algum medo ideológico. Eu tô falando aqui que não tem que ter, se isso pode custar a própria sobrevivência do seu negócio. Então a ameaça para o negócio da comunicação não é o Bolsonaro, hoje é o Lula. Então tratem, né, de fazer aí façam um jornalismo, mais nada, vão tratar todo mundo com paridade de armas, isso que eu peço. Boa noite. Há meses, a equipe do Flávio informou às emissoras que não iria participar dos debates, caso o Renan Santos participasse. Gostaria de saber se é isso mesmo, e se sim, o porquê. Essa é mentira, né, cara? Eu nunca falei isso. Que bom. Nem minha equipe nunca Que falou bom, isso. porque seria um absurdo. Ah, porra, olha só, eu vou... Não tem problema nenhum de debater com qualquer pessoa. Nenhuma preocupação com isso, né? Então, assim, nunca teve da minha parte nenhum anúncio que eu não vou, que eu iria, se ele for. Se deixar de ir, não vai ser por causa disso. Eu acho que ele próprio deve ter plantado esse troço aí pra repercutir isso aí. Então, que é possível. Não tem nenhum problema de debater com quem quer que seja, porque eu vou debater o país, não tenho preocupação de responder pergunta nenhuma. Eu sentei aqui contigo, eu fiz alguma imposição, não falo desse assunto. Zero. Não, cara. É assim isso, que vai ser. Isso eu respeito, tá? E é assim que vai ser, né, durante essa campanha inteira, né? E vou enfrentar quem tiver que enfrentar. Você tem sido ligado a pessoas envolvidas em investigações de graves polêmicas, como Canela, Bacelar e TH Joias. Não acha que ter esse entorno sob suspeita compromete sua imagem e credibilidade? Claro que não compromete, porque cada um tem um CPF, né? Porque a pessoa, né, me conhece e que eu tenho que ser responsabilizado pelo que ela faz. Então, assim, né, eu acho que as pessoas têm o direito de se defender. Coincidentemente, né, já que ele falou de pessoas do Rio de Janeiro, né, o que você vê hoje é ministro do Supremo dando canetada para fazer interferência nas eleições no Rio de Janeiro. Hoje o governador do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, quando na verdade era para ser o presidente eleito da Assembleia Legislativa. Em Roraima, que é exatamente a mesma situação, lá teve eleição e foi escolhido um novo governador, mesmo assim, o critério foi diferente e no caso específico de Roraima, o que aconteceu foi que uma canetada de ministro supremo, por causa de uma canetada, houve uma eleição só com um candidato. E é o candidato de oposição à direita lá. Porque o nosso candidato que deixou a prefeitura de Boa Vista para concorrer ao governo nas eleições regulares em outubro, como teve uma eleição antes disso, você vê, no Rio de Janeiro era para ter acontecido também, não aconteceu. Então olha o critério diferente. Lá o que aconteceu, ele se elegeu, o nosso candidato, o Arthur, um abraço pro Arthur, pessoal de Roraima aí, Hélio Lopes, Hélio Negão, um abraço para você também, pré-candidato a Senado lá em Roraima. Ele é de Roraima? Não, ele foi para lá para disputar a eleição lá. E aí o que aconteceu? O nosso candidato, que estava concorrendo sob júdice, teve mais de 63% dos votos. O outro candidato perdeu na urna e a decisão do Supremo é indeferir
aquele que o povo escolheu e na canetada escolheu o governador. Então o Rio de Janeiro, as pessoas que estão sendo aí alvo dessas operações, a gente não pode desconsiderar que é uma clara interferência, né, por parte de, infelizmente, nesse caso aí, mais uma vez, do Alexandre de Moraes, né, uma ADPF, para quem não sabe, é uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Que Vamos lá, dizer, é uma ação, vamos lá. É uma ação e você discute princípios da Constituição. Tá. Olha, você está aqui descumprindo princípios de direitos humanos, não sei o quê. Tá. Nunca na história uma ação como essa foi usada como uma ação penal normal. E o que está acontecendo nessa ação? É busca e apreensão, é prisão, é afastamento de governador, é tudo, cara. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E é nessa ação que essas pessoas estão sendo aí alvos. E tá vendo essa interferência por parte do Supremo, cara. Assim, é de se considerar também por que não acontece contra a esquerda no Rio de Janeiro, é só contra, né, quem é de centro ou quem é de direita, ou pessoas, né, que possam ali ter alguma no perímetro aqui do Flávio Bolsonaro ter algum alinhamento ali, um político. Nunca é contra a esquerda, é sempre contra pessoas que estão próximas a mim. Como não tem nada contra mim, fica atirando em quem está no entorno, mesmo quem está no entorno bem distante, muitas vezes, é claramente para desestabilizar e para interferir na eleição lá. Então, assim, essas dificuldades que nós estamos tendo, no Rio de Janeiro especificamente, dessas pessoas, mais uma vez, elas vão ter o direito de se defender. Eu acho que houve excesso, uma ação que não tem pé nem cabeça que essas coisas aconteçam nesta ação. Não por acaso, mais uma vez, o relator dessa ação é o Alexandre de Moraes, vão ter aí a possibilidade de se defender e a gente vai se adaptando ali. Tanto é que nós lançamos agora no Rio de Janeiro o nosso pré-candidato a Senado pelo PL, que é o Carlos Portinho, né, que já é senador, foi líder do governo Bolsonaro há muito tempo, uma pessoa preparada, né, que vai estar no palanque junto com o nosso pré-candidato ao governo do Rio, que é o Douglas Ruas, né, e estamos esperando aí como é que vai a federação, que é a PP e União Brasil, como é que eles vão fazer com relação ao outro pré-candidato que estava posto. Então, com muita tranquilidade, vamos aí vencendo todas essas perseguições. O Igor pode ter certeza que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT. E nesse sentido, a gente vai para a última de todas, que essa eu faço questão de ler, na real, porque também queria muito ouvir o que tem para falar sobre isso. Que é, o eleitor indeciso mandou: boa noite, Flávio. A impressão que tenho é que a sua candidatura se apoia em não ser o Lula. Gostaria que, se possível, citasse propostas concretas para a saúde, para a educação e para a segurança. A gente já falou de propostas concretas, né? Mas o ponto mais importante aqui, Flávio, eu preciso ser honesto contigo, é que tenho a impressão que tanto a campanha do Lula quanto a tua campanha são bastante... É muito importante que haja o antagonista. E esse antagonista, ele é muito claro. Então, a gente está vivendo uma situação que tem gente que vai votar em você para não eleger o Lula e vice-versa. São muito bem-vindos aí. E esses caras, eles muito provavelmente, eles não sabem nem o que tu tá propondo. Basta não ser o Lula. E do outro lado, a mesma coisa. O cara não sabe nem o que o Lula tá propondo. Basta não ser o Flávio. Na minha opinião, esse é o jeito errado de votar. O jeito certo de votar é eu entender que, por exemplo, você é melhor que ele por causa disso, disso e disso. Tá ligado? Não é vou votar no Flávio porque ele não é o Lula. Manja? O que tu tem pra dizer sobre isso? Tem que dizer que tá na mão do eleitor, né? Não é uma responsabilidade minha haver essa polarização. É porque antigamente como é que funcionava? Era PT contra PSDB. Uhum. Né? Aí todo mundo viu que o PSDB era mais esquerda, nunca foi de direita. Né? Era aquele teatro das tesouras que chamam, né? E aí vem um cara... É o vice do Lula? Esqueci. É o cara Geraldo Alckmin, né? Ex-PSDB, enfim, estão lá alinhados. Então, o que é que rompeu essa dicotomia? Foi um cara chamado Jair Messias Bolsonaro. Um cara que todo mundo começou a conhecer pela internet, porque até então, ô Igor, todo mundo se informava pela grande mídia. Uhum. Então a manipulação era muito mais fácil, o direcionamento, a tendência, né? Por isso ficava ali PT, PSDB. Aí vem a internet, esse contato direto, olho no olho, milhões de brasileiros assistam ao presidente Bolsonaro falar aquele épico discurso dele, num quebra-queixo, né, falando sobre o presídio de Pedrinhas. Todo mundo criticando direitos humanos, lá não tem condições de os presos ficarem no presídio de Pedrinhas. É só não roubar, não estuprar,
não matar, você não vai pra lá, porra. Os caras fodem nós a vida inteira, eu tenho que dar vida boa pra ele. Não vou dar vida boa porra nenhuma. Então foi assim, as pessoas, porra, tem um cara lá que fala o que eu penso, que eu me identifico. E assim começou, né? Pelo contato direto aqui, olho no olho, sem filtro. Então, quando hoje você fala, é Lula ou Bolsonaro, cara, mas assim, é o eleitor brasileiro que faz a análise de cenário hoje, se identifica com um dos lados, não se identifica com nenhuma outra terceira via, a culpa não é minha, cara. Perfeito. Desculpa, né? As pessoas, quando veem o Flávio Bolsonaro, já sabem, aqui tem sangue de Bolsonaro. Não é exatamente igual. Ele tem o temperamento dele, tem a posição dele. Muitas pessoas preferem a forma como ele comunica, outras preferem a minha, a forma de comunicar. Em 2018, muitas pessoas acham que o perfil ideal era aquele de pancada e tal, de enfrentamento. Esse ano de 26, muita gente acha que tem que ser um perfil mais centrado, que eu acho que é o meu. Né? E mais uma vez, eu tô aqui porque é uma missão que o próprio Jair Messias Bolsonaro passou para mim, na impossibilidade dele ser o candidato. Então, assim, as pessoas olham para mim já sabem quais são os princípios que eu defendo, que são os princípios da direita, de conservadores, de liberal na economia, de defesa da família, né, de redução de impostos, de ser radical no combate aos marginais, de combater a violência. E tem aqui essa exposição que vai me dar a oportunidade de mostrar quem é o Flávio Bolsonaro também. Então eu quero de verdade convencer as pessoas que eu sou uma boa escolha. Eu quero que as pessoas votem em mim pelo que eles enxergam de virtude em mim. Quero que as pessoas votem em mim, né, quando for na eleição, que eu não posso pedir voto aqui, né? Perfeito. Fazendo essa ressalva sempre, no futuro muito próximo, quando o partido confirmar a minha candidatura a presidente, agora eu sou pré-candidato ainda, pelas minhas propostas. Falamos de várias aqui, várias, em todas as áreas, né? Falamos de várias. E óbvio que aqueles que não estiverem atentos ou entenderem que as minhas propostas não são tão boas, mas acharem que as minhas propostas são, apesar de não serem tão boas, são melhores que a do Lula, tô aceitando o voto. E aqueles também que querem votar, que querem mudar o país, são bem-vindos também. E é assim que funciona, e não cabe a mim, a você, a ninguém, impor o que o eleitor vai querer fazer, ou qual critério que ele vai escolher para votar em alguém. Né? Então, assim, mais uma vez, eu tô aqui mostrando um Flávio Bolsonaro, esperando que as pessoas do outro lado aí que estão me assistindo compreendam que eu quero o melhor pro meu país, né, de tudo que nós falamos aqui. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu quero um país melhor para elas, eu quero educação melhor, eu quero investir em tecnologia, eu quero formar, eu quero dar alternativa, quero dar esperança de volta para nossa juventude, eu vou proteger os idosos, aqueles que precisam de receber um salário mínimo no BPC, quem precisa de Bolsa Família, vai receber, tá garantido, vai ter o maior programa de mobilidade social que a história desse Brasil já viu. E vamos aguardar o resultado das urnas. É assim que eu espero, né, que as pessoas me percebam.